Nós temos falado nestes últimos domingos à noite a respeito de 5 chaves para o bem-estar completo. Nós estamos perseguindo dicas bíblicas de alcançar saúde integral. Trabalhamos a definição de saúde, vimos lá a importância de direcionar os nossos pensamentos, vimos também o quanto é importante nós cuidarmos das nossas emoções, estudamos na Bíblia a importância dos bons relacionamentos, das amizades, de aproximarmos-nos de pessoas que contribuem com o nosso crescimento e com essa nossa saúde, seja ela física ou espiritual. Vimos a necessidade de cuidar do nosso corpo, e isso sem um desespero, mas fazendo aquilo que precisa ser feito, considerando que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E hoje à noite nós gostaríamos de abordar o 5º passo, a 5ª chave, que fala do nosso espírito. E o título seria Aprofunde o seu espírito. Quero começar lendo um texto que já foi lido em mensagens anteriores, de Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E Provérbios 4, 20 até 23, que diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Hoje eu gostaria de completar o nosso raciocínio em que nós vimos defendendo a ideia, a tese, a afirmação que é bíblica de que não basta nós definirmos a saúde como sendo aquele estado da pessoa que inclui não só a ausência de doenças físicas, mas também um bom estado emocional, um bom relacionamento com o meio, com a sociedade. Nós introduzimos a ideia de que o ser humano, segundo a Bíblia, é corpo, alma e espírito. E que mais importante até do que o nosso físico é a influência que o nosso espírito exerce sobre ele, e principalmente porque quando nós falamos de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas eternas. Você lembra que Jesus, na ocasião em que foi tentado, quando ele foi levado pelo diabo ao monte, nós falamos disso na semana passada, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, mostrando que o alimento físico é importante, mas que nós necessitamos muito mais ainda daquilo que vem da parte de Deus. O próprio Senhor Jesus, uma ocasião, quando ele estava prestes a ser crucificado, você conhece essa história, ele levou consigo seus 3 amigos, nós falamos de amizades, de relacionamentos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz a Bíblia que ele começou a ser tomado de pavor e angústia, mostrando que a sua humanidade naquela hora se revelou com muita força, e ele começou a passar por esses sentimentos, por esses resultados no seu físico, porque sabia o que estava para acontecer. Ele então chamou os 3 amigos e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E você conhece, esse texto é universalmente conhecido. Ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. No outro evangelho diz: se possível, passa de mim este cálice. Esta frase é universalmente conhecida, como eu disse, mas, curiosamente, a continuação da frase é muito pouco conhecida. E talvez ela tenha uma influência muito maior sobre nós e sobre o nosso assunto aqui nessa noite do que essa que Jesus falou. Porque essa mostra o quanto ele estava sofrendo e o que ele iria passar por nossa causa, por receber a condenação dos pecados que era nossa sobre o seu físico. Mas ele diz assim: contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, é a palavra dele para com o Senhor. Quando ele volta, ele encontra os seus 3 amigos próximos, íntimos, dormindo. E ele diz para Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele dá uma outra explicação.
ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele se refere ao que ele está sentindo, ao que ele está vivendo e ao que aqueles homens iriam passar na sua vida. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava pronto para o que tinha que fazer, mas sabia que no seu corpo ele iria passar por aquelas coisas. Aqueles homens estavam andando no caminho do Senhor, já conheciam a Deus, teriam uma experiência profunda com Ele nos dias que se seguiriam, mas Jesus sabia que o que eles passariam no seu corpo, no seu físico, poderia ser um entrave, um empecilho, um problema para eles fazerem a obra que lhes estava confiada. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, no capítulo 2 da sua carta, versículo 26, ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Este versículo tornou-se conhecido no meio evangélico por causa da segunda parte: a fé sem obras é morta. Ele vai ensinar, complementando o ensinamento que Paulo tinha e não indo contra ele diz: olha, mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Mas no início desta frase, ele diz: o corpo sem espírito é morto. E este é o princípio sobre o qual eu gostaria de desenvolver este assunto junto com você nessa noite. O corpo sem espírito é morto. A tendência, o lugar para onde ele está indo, o que vai acontecer é morte. O fim da jornada, se não há o espírito na pessoa, é a morte. E nós vamos ver que o contrário é afirmado na Bíblia, que onde há o Espírito, há vida verdadeiramente. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz o seguinte, ele usa essa expressão, ela é principalmente voltada para o aspecto espiritual, mas nós vamos ver as nuances que se referem ao físico da pessoa. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo, ou do corpo desta morte? Quem me livra deste corpo morto? A gente sabe que ele está se referindo principalmente ao domínio do pecado sobre o homem natural, mas se nós abordarmos o versículo com este enfoque, nós vamos ver que ele afirma que o corpo é morto. Como eu vou me livrar desta morte? Como eu vou viver? Porque o corpo sozinho, sem espírito, não contempla a vida que o Senhor tem. Um pouquinho mais adiante, no início do capítulo seguinte, Romanos 8:1, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o corpo sem Cristo é morto, se por causa do pecado ele está morto, ele diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. E a explicação no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, da lei do corpo morto, da lei do domínio da morte sobre o seu corpo, da lei que, além de espiritualmente trazer essas consequências terríveis e eternas, faz com que as pessoas vivam aqui tão preocupadas, tão cheias de preocupação por causa da sua saúde, por causa do seu corpo, quando muitas das suas preocupações seriam totalmente resolvidas ou desnecessárias se o Espírito de Deus estivesse agindo na vida de cada um. A Bíblia diz que o Espírito da vida em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. No mesmo capítulo, Paulo começa a dar a sua explicação sobre o assunto, ou desenvolver o assunto. Versículo 5, ele diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Então, dentro do mesmo assunto, ele vem dizer: olha, quem se preocupa só com o físico, quem acha que saúde é só uma questão física, ou mesmo uma questão social, ou mesmo uma questão da alma, uma questão sentimental, está equivocado, porque a questão fundamental está no espírito do homem. Nós não podemos nos inclinar somente para as coisas da carne. Não podemos estar dominados e derrotados somente pelas coisas do corpo. Nós precisamos, devemos e podemos investir tempo, ocupação, dedicação da nossa parte para as coisas espirituais, porque, como ele diz aqui no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, preste atenção, para vida e
paz. Lembra que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Quando a pessoa só tem preocupações para as coisas deste mundo, para as coisas que o seu corpo pode provar, para coisas que o corpo pode ter, para as coisas que ele pode usar, há uma falha terrível nessa pessoa. Ele está morto. Agora, quando ele recebe o espírito de vida, ele vive vida e paz no seu dia a dia. Ele vai falando ainda no versículo 7 e 8, e no versículo 9 ele diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ora, eles estavam vivos, estavam andando para lá e para cá. O que é que ele queria dizer com vós não estáis na carne? Certamente, ele não está dizendo vocês estão mortos, vocês já não estão mais vivendo por aí, respirando, se alimentando. Ele estava se referindo ao domínio. Ele estava se referindo a quem controlava a vida daquelas pessoas, que, embora vivas, eram controladas espiritualmente, pelo Espírito de Deus, através do próprio Espírito delas. Ele diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quero abrir um parênteses aqui, e desde já, convidar você que está assistindo esta mensagem, se você nunca fez uma oração de entrega, nunca teve oportunidade de aproveitar, dizer, Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, eu quero colocar o meu corpo nas tuas mãos, eu quero colocar o meu futuro nas tuas mãos, que hoje mesmo você não saia de frente desta tela sem tomar a sua decisão de fazer o Senhor entrar na sua vida e dirigir cada passo que você vai dar, e então estar vivendo no Espírito, conforme Paulo se expressa neste texto. Continuando o texto, Paulo diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é uma afirmação triste. Muitas pessoas acham que todos são iguais, que Deus ama a todos, e é verdade. Mas Deus faz diferença em relação àqueles que já confessaram Jesus como Senhor de suas vidas e passaram a andar no Espírito. Esses têm, na expressão usada por Jesus, um lugar garantido entre as moradas celestiais que ele mesmo foi preparar para nós e para aqueles que ainda vierem a aceitar ao Senhor. Ele não está se referindo a morto porque está para ser enterrado. Ele está se referindo, olha, o corpo não tem em si a vida. O corpo pode respirar, o coração pode bater, você pode falar, você pode se relacionar com pessoas, mas a vida do homem, na ótica de Deus, está no seu espírito. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Num domina o pecado e as consequências do pecado. No outro, a justiça de Deus e as consequências da presença do Espírito Santo do Senhor. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ele diz, olha, você quer ter saúde de verdade no seu corpo, o espírito precisa ser tratado. Por isso o tema é, aprofunde o seu espírito. Entre neste mar de conhecimento das coisas de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, trazer este entendimento da sua palavra e que o Espírito possa então controlar toda a sua vida para que você tenha vivificado o seu corpo mortal por meio do Espírito que aí passa a habitar em você. Em outra carta, Paulo dá mais alguns esclarecimentos quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz o seguinte, olha, o homem natural, da maneira que ele vem ao mundo, o homem do jeito que ele nasce, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele tem entendimento, ele anda na presença de Deus e ele entende diferentemente do homem natural, mostrando que precisa haver uma mudança em algum momento na nossa vida em que nós nos tornemos seres humanos espirituais e não somente naturais. Paulo continua falando, também na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza,
ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, diz Paulo, há também corpo espiritual. E eu volto a afirmar, este é o grande erro da definição de saúde, inclusive melhorada lá pela OMS há décadas, quando ela disse, olha, não é simplesmente ausência de saúde, é ausência de doenças, e ela então inclui as questões sociais, ela inclui as questões mentais, sentimentais, além de físicas, o bem-estar e etc., mas ela não inclui, e ela não vai fazê-lo. Ela não inclui aquilo que há de mais importante para o ser humano na ótica de Deus, que é a sua vida espiritual. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter o Espírito de Deus em você para ter também este corpo espiritual no qual o Espírito Santo de Deus habita. Agora, quem não compreende isso, quem não tem esse entendimento da palavra, quem nunca buscou compreender essas coisas, só se preocupa com o corpo. Se preocupa porque ele está envelhecendo, se preocupa se tem saúde ou não tem saúde, se preocupa se vai poder ou não vai poder fazer alguma coisa, e não tem entendimento das coisas de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz o seguinte, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e vida eterna. Em outras palavras, se a pessoa está constantemente dominada, preocupada, dirigida somente pelas coisas da carne, tudo o que ela vai colher é corrupção, porque a carne vai envelhecendo, o tempo vai passando, vai se deteriorando, as coisas vão mudando e a corrupção, o envelhecimento, o adoecimento, o enfraquecimento vai se tornando mais conhecido, porque isso é normal no corpo humano, no corpo carnal. Mas ele diz, mas há uma possibilidade que a pessoa semeie para as coisas espirituais. E o que semeia para o Espírito vai colher também, e vai colher vida eterna. Você pode não ter a sua vida encerrada por aqui. Você pode viver na presença de Deus eternamente, o tempo todo naquele lugar que Jesus disse que foi para nos preparar. Então ele continua, então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vá plantando, vá semeando as coisas espirituais, e no devido tempo, ou no dia da volta de Jesus, ou no dia do seu chamado, você vai colher a vida eterna que ele prometeu. Ainda aos Gálatas, Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis, ele diz, a concupiscência da carne, mas eu vou dizer, jamais satisfareis esse domínio da carne, jamais satisfareis esta tendência à morte para a qual a carne leva. E mais adiante ele diz, olha, o fruto do Espírito vocês conhecem, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, coisas, conforme Paulo, contra as quais não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O nosso tema hoje é: ocupe-se, em vez de se preocupar com, como nós já falamos aqui, os pensamentos, com os relacionamentos, com as coisas da alma, com a cura da alma, enfim, essas coisas todas sobre as quais nós já falamos. Ocupe-se sim dela, mas viva no Espírito. Todas aquelas coisas são importantes, mas sem que haja este valor da espiritualidade, e a espiritualidade dirigida pelo Espírito de Deus, e não como você vai inventar, todas elas se tornam inúteis ou insuficientes. O que é que eu faço então? Quero encerrar com 2 versículos que estão lá em Provérbios. Um deles assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A minha sugestão para você hoje, o meu convite para você hoje é: entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Entregue o seu
corpo, entregue a sua vida, o seu eu nas mãos do Senhor, e que os seus olhos passem a entender os caminhos do Senhor, a apreciar andar com Ele daqui para frente. O outro provérbio, capítulo 20, versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Eu quero desejar a você e convidar você para isso, que o Espírito de Deus passe a viver dentro de você, de maneira que a lâmpada do Senhor passe a ser o seu próprio Espírito. Que a direção do Senhor, que a orientação do Senhor, que a sabedoria de Deus, que a alegria, que a paz e que a vida que o Senhor tem para você entrem, porque o Espírito do Senhor está entrando lá. Diz aqui este provérbio que a lâmpada do Senhor esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O entendimento verdadeiro da saúde completa vem quando o Senhor está na direção, quando o Espírito está enchendo o nosso espírito e quando nós andamos com Deus. Nós vamos orar. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sugerir que nessa oração você diga: Senhor, eu passo a ser teu. Se você nunca fez essa oração, faça. Se você tem dúvida se a sua oração feita é válida, não tenha mais essa dúvida. Entrega o caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, diz a palavra. Quem confessa e deixa as transgressões alcança a misericórdia de Deus. Conheça a palavra de Deus e, sobretudo agora, numa oração sincera, abra o seu coração, convide o Senhor para entrar, mas entrar não só para participar, para fazer parte da sua vida, e sim para ser o dono, o proprietário, o Senhor da sua vida. Vamos orar? Pai querido, nesse momento quero pedir a tua bênção sobre todos esses que assistiram, que participaram desta mensagem, das outras, das anteriores, que o Senhor realmente agora esteja trazendo vida e vida em abundância para essas pessoas. Que o Senhor, em nome de Jesus, que a alegria, que o bem-estar não seja só fruto de ausência de doenças, que não seja nem sequer fruto só de as coisas estarem bem no meio, na sociedade onde eles estão, mas que seja fruto da tua presença no coração de cada uma dessas pessoas. Enche, Senhor, cada vida, enche em nome de Jesus, e que esta oração que este ouvinte está fazendo agora, que esteja entrando nos céus e sendo recebida, entra, Senhor, no coração deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, transforma tudo para a glória do teu nome. Entra, Senhor, com o teu poder e coloca de lado aquela exagerada preocupação com as coisas da vida, com o final da vida, com a duração da vida, e coloca a certeza da vida eterna, porque é isso que o teu Espírito veio garantir para nós. No nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você, Paulo, em uma ocasião, faz uns votos para a igreja de Tessalônica, e eu quero repetir esses votos. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer isso. Conservar o seu espírito em primeiro lugar, para que você possa, naquele dia, ouvir da parte do Senhor Jesus: vem, bendito do meu Pai. Ele vai conservar também a sua alma, para que você viva aqui uma vida em paz, para que você possa viver com controle sobre as coisas. E Ele vai cuidar do seu corpo, naquilo que é necessário, para que você viva vitoriosamente até o final da sua jornada, até Jesus voltar para nos buscar ou para levar a nós individualmente. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro. Não deixe de participar dessas mensagens transmitidas. Deixe aí o seu testemunho no final da mensagem. Diga o quanto o Espírito de Deus tem trazido vida para você. Diga: antes eu tinha reclamações, eu sentia muito isso, muito aquilo. Agora, com o Espírito de Deus, eu tenho alegria, eu tenho descanso, eu me vi livre de dores. Coloque seu testemunho aí. Nós gostamos de ver o que qual foi a sua experiência com Deus, seja hoje ou na sua vida, nos dias, nos meses, nos anos que se passaram. Deixe seu testemunho, divulgue esta mensagem, divulgue o nosso canal e convide pessoas a estarem conosco sempre.
Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.